Bom dia novamente, né? A gente vai fazer nossa nova palestra para o fechamento de mais um mês das discussões do projeto. Eu sou Ana Clara, uma das monitoras do projeto English Food, e o projeto é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia. Ele é aberto à comunidade, então, além dele viabilizar a prática gratuita do inglês, a gente também tem o intuito de aproximar o conhecimento científico da sociedade, uma vez que a gente faz discussões de artigos relacionados à ciência dos alimentos, através da utilização da língua inglesa. Hoje a nossa palestra é com o professor nutricionista Bruno Martins de La Paula, que vai falar um pouco sobre... Esse foi o tema que a gente trabalhou durante todo o mês de março de 2023 no projeto. Antes da gente começar, eu vou apresentar o professor Bruno. Ele possui graduação em nutrição pela UFMG, pós-graduação em ciências dos alimentos na área de concentração de tecnologia de frutas e hortaliças pela UFPEL e em gestão de monitoramento de projetos sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Ele tem mestrado e doutorado em ciências dos alimentos pela Faculdade de Farmácia da UFMG, cursou 12 meses de estágio de sanduíche nos Estados Unidos, no United States Department of Agriculture, em Fort Pierce, na Flórida, e atualmente é professora adjunto da Universidade Federal de Alfenas. É coordenador do curso de especialização em tecnologia de produtos alimentos e docente permanente no programa de pós-graduação em nutrição e longevidade, e também no programa de pós-graduação em ciências da tecnologia dos alimentos no campus Machado. Professor Bruno, seja muito bem-vindo. Agradeço novamente por ter aceito o nosso convite e pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Ok, então, boa tarde, né, a todos e todas. Antes de mais nada, né, eu queria agradecer pelo convite. Para mim, né, é uma honra poder conduzir esse momento de discussão, de conversa com vocês. Eu peço licença para compartilhar aqui a minha janela. Então, quando estiver aparecendo, por gentileza... Está aparecendo? Ok. Então, como eu mencionei, né, é uma honra ter a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que é tão importante, né? E eu espero que essa conversa possa gerar reflexões e, quem sabe, nortear pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Então, eu gostaria de pedir licença para eu ampliar um pouquinho o assunto da minha fala, né? Ao invés de abordar só a desnutrição, eu gostaria de abordar os agravos nutricionais decorrentes da alimentação contemporânea, que aí embarca, né, tanto a desnutrição como também o excesso de peso, a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis. Então, para isso, eu preparei essa apresentação com os seguintes tópicos, né? Então, eu vou começar abordando a definição de alguns termos. Dentre eles, eu vou falar sobre a fome, sobre a segurança e insegurança alimentar e nutricional, a má nutrição, a desnutrição. Vou falar um pouquinho do contexto, né, da prevalência de insegurança alimentar e nutricional no Brasil, do ano de 2004 até o período pandêmico. Por fim, né, eu abordo um pouquinho sobre a sindemia global, né, da ocorrência das 3 epidemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, né, que também são consideradas como uma epidemia, versus, né, o padrão alimentar contemporâneo, aí, caracterizado pelo consumo de alimentos industrializados, mas que eu vou pedir licença para eu usar a definição da classificação de alimentos nova, utilizado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que denomina esses alimentos como ultraprocessados. Mas aí eu abordo disso mais adiante. E faço as minhas considerações finais dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Então, dando início, né, começando um pouco sobre algumas definições de termos importantes para a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho da fome. E, dentre os termos que eu mencionei que eu iria abordar, esse é um dos termos mais difíceis de ser definido, uma vez que a palavra fome na língua portuguesa ela é utilizada, né,
para uma ampla ela é utilizada para definir, né, um amplo número de situações. Então, a gente utiliza a palavra fome para identificar, por exemplo, aquela situação, né, da vontade de se alimentar, mas também a gente utiliza a palavra fome para caracterizar um estágio de privação completa de alimentos, né, que pode causar até a morte de um indivíduo. E falar da fome, a gente não pode deixar de mencionar o Josué de Castro, que foi um dos brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, né? Onde que nos anos na década de 40, ele quebrou o tabu, né, da questão da fome ao pesquisar, né, e publicar um livro chamado Geografia da Fome, que mencionava, que colocava à tona que a fome era muito mais que um fenômeno biológico, que ela tinha determinantes, né, socioeconômicos e políticos. Então, essa visão sobre a fome não era pesquisado, não era discutido naquele momento. E Josué de Castro vem, né, alertar a todos sobre os problemas decorrentes da desigualdade social, e ele destaca os diferentes estágios, né, da fome. E ele menciona sobre a importância de se identificar essas diferentes nuances da fome. Então, ele fala que a fome poderia ser parcial, quando uma população, um indivíduo ali tem a oferta de alimentos parcialmente comprometida, e naquele caso o indivíduo, né, ele vai morrendo lentamente de fome, ele define assim. E um outro caso mais extremo, né, uma outra situação mais extrema, quando existe aquela privação total de alimentos e, de fato, o indivíduo ele pode morrer ali de fome. Além disso, né, considerando então essa dificuldade, essa complexidade para definir a fome, né, porque inicialmente ela era vista puramente do conceito biológico, depois expandiu para um conceito mais social, e aí nos anos 70 foi proposto uma forma de se quantificar a fome em uma população que foi internacionalmente conhecida e adotada pela FAO. Essa forma de quantificação da fome, ela consistia na relação entre o consumo de energia de uma população. Então, para definir esse consumo de energia, era necessário ter acesso à produção total de alimentos daquele país, né, a taxa de importação e de exportação dos alimentos. E essa relação seria dividida pela necessidade calórica ali, né, de energia da população. Só que essa necessidade calórica, hoje em dia, a gente tem muito claro, né, nas ciências, que essa necessidade calórica ela varia de indivíduo para indivíduo, varia com base no sexo, com base na idade, com base até na composição corporal e na altura, no estilo de vida da pessoa. Se uma pessoa sedentária ela tem uma necessidade energética inferior de uma pessoa que é ativa, e esse cálculo levava em consideração, né, uma média por pessoa para poder calcular essa necessidade populacional, e considerava um estilo de vida sedentário da população. Então, esse cálculo ele subestimava muito a prevalência de fome numa população, porque imagina só, aqueles indivíduos em situação de vulnerabilidade social são justamente aqueles que necessitam, né, e se submetem a trabalhos braçais intensos, né, e condições assim extenuantes de trabalho para conseguir o sustento, né, o seu próprio sustento e da sua família. Consequentemente, essas pessoas têm um gasto energético muito maior e assim demandam uma necessidade energética maior. E então essa é uma crítica, né, que existe sobre essa forma de quantificação da fome em uma população e que a FAO utiliza. Além do mais, ela não diferencia as diferentes nuances ali, os diferentes estágios da fome. Então, nos anos 80, lá nos Estados Unidos, né, a partir dessas críticas sobre essa forma de quantificação da fome, foi proposto um questionário com perguntas, né, objetivas, onde as respostas eram sim ou não, para tentar quantificar o grau de insegurança alimentar e nutricional de uma população.
Eu vou falar o que significa segurança alimentar e nutricional, né? Mas essa forma aqui de quantificação já leva em conta, né, um fenômeno que ele é simultaneamente biológico e social, e aí atenderia às críticas que eram feitas, né, ao sistema adotado pela FAO. Então, vamos entender o que é a segurança alimentar e nutricional para a gente ter a noção do que é a insegurança. Então, a definição de SAN, de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui no Brasil, foi proposta em 2006 com a publicação da LOSAN, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a lei número 11.346. Segundo essa lei, a segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, né? Quais seriam essas outras necessidades essenciais? Os direitos humanos, né? O direito humano do lazer, o direito humano à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, né? Tendo como base práticas alimentares que promovam a saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, cultural, econômica, né, e social. Então, essa é uma definição muito ampla e eu quero conversar um pouquinho sobre essa definição antes de entrar na insegurança alimentar e nutricional. Essa definição, ela engloba duas dimensões, né, que de fato elas são indivisíveis, são inseparáveis, quando a gente quer conversar ou quer levar em consideração o contexto, né, da garantia do direito humano à alimentação adequada. O direito humano à alimentação adequada, ele foi incluído, né, na Constituição Federal de 1988, a partir de uma emenda constitucional, a número 64, aprovado no ano de 2003. Então, esse direito, né, ele passou a fazer parte do bojo de direitos sociais ali no artigo 6º da Constituição Federal, muito recentemente, né? Então, vão fazer 20 anos que de fato esse direito ele foi incluído ali na Constituição Federal. E esse conceito de SAM, então, ele engloba duas definições, duas dimensões. A dimensão, né, de food security, que tem a ver com a tradução, né, de segurança alimentar e que está relacionada com a disponibilidade física e econômica ali do alimento. Então, essa ação inclui a garantia dessa disponibilidade dos alimentos e do food safety, né, que na tradução desse termo significa segurança dos alimentos e que tem mais a ver com a segurança, com a inocuidade dos alimentos, com a qualidade né, dos alimentos. Essa área da food safety, essa dimensão, ela é muito pesquisada, ela é um objeto de pesquisa, né, principalmente na área da ciência dos alimentos, onde tem, né, a qualidade microbiológica do alimento, onde se realiza pesquisa de contaminantes, sejam eles contaminantes metálicos, por resíduos de pesticidas, de antibióticos, né, por toxinas produzidas por fungos e micro-organismos, e por aí vai. Então, falar de segurança alimentar e nutricional é falar de food security e food safety, né, ao mesmo tempo, incluir aí essas duas dimensões nesse conceito. E como que se dimensiona, que avalia se uma população ela está num quadro, né, numa situação de SAM ou numa situação de insegurança alimentar e nutricional. Aí, em 2003 para 2004, foi traduzido e validado, né, o questionário que era utilizado nos Estados Unidos e que passou a chamar aqui no Brasil de EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. E esse questionário, ele consegue mensurar de forma direta o grau de insegurança alimentar e nutricional da população. É possível dimensionar essa característica de forma indireta. Por exemplo, a FAO menciona, por exemplo, o consumo ali energético, aquela relação, né, entre a necessidade, entre o consumo energético e a necessidade. De uma certa forma, isso é um meio de determinar a insegurança alimentar de uma forma indireta, porque aí você vai ver o que o indivíduo come para verificar, né, se aquilo estava adequado ou não e se ele estaria numa situação de fome. E tem outras formas também
E, inclusive, né, outras formas indiretas seria até mesmo o uso de exames laboratoriais para verificar se existe, né, a deficiência de algum nutriente, mas que seria formas, né, que mensuraria de uma forma indireta. E essa escala, ela não considera um indivíduo como a unidade básica ali para verificar isso. Ela considera um domicílio, né, que seria composto ali por uma família, por exemplo, como a unidade de análise da insegurança alimentar e nutricional. Ela tem sido utilizada desde 1990 em outros países. Ela foi validada no Brasil, né, em 2003 para 2004, e ela consiste em 14 perguntas que são respondidas como sim ou não, e ela define, né, o grau ali daquela família em 4 níveis. O primeiro é de segurança alimentar, o segundo é de insegurança alimentar leve. O que seria a insegurança alimentar leve? Isso é quando existe a preocupação com o que comer no dia seguinte, no futuro. Então, se uma família ela está preocupada, né, com o que se alimentar, por exemplo, no dia de amanhã ou depois, né, cogitando aí não ter condições para comprar esse alimento, isso já configura uma situação de insegurança alimentar leve. A insegurança alimentar moderada é quando as pessoas adultas daquele domicílio, elas começam a reduzir quantitativamente, né, e consequentemente qualitativamente ali os alimentos em virtude de sobrar para as crianças. Então tem essa redução parcial dos alimentos, né, para que as crianças, as pessoas mais novas ali da casa, de fato, tenham condição de se alimentar. As pessoas mais novas ou mais vulneráveis, vamos dizer assim. E a insegurança alimentar grave é quando essa redução quantitativa ela alcança, né, inclusive as crianças, né? E aí nesse caso verifica-se se as crianças ou toda a família, se elas se encontraram numa situação de fome, né, nos últimos meses, e isso configuraria uma situação de insegurança alimentar grave, né? Vamos conhecer um pouquinho essas 14 perguntas. Eu não vou ler todas elas, eu vou ler apenas 3 delas para vocês terem uma ideia, né, de como são essas perguntas. Então, a letrinha está bem pequena aqui, mas eu vou ler, então não fiquem, né, aflitos quanto a isso. A questão número 1, ela diz o seguinte: nos últimos 3 meses, os moradores desse domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? Então, essa é uma das perguntas. A pergunta número 7. Nos últimos 3 meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida? E a pergunta 14. Nos últimos 3 meses, alguma vez algum morador com menos de 18 anos de idade fez apenas uma refeição ao dia ou ficou sem comer por um dia inteiro porque não havia dinheiro para comprar comida? Então, baseado na resposta dessas perguntas, se obtém um score e, a partir do somatório desse score, né, verifica-se numa tabela com pontos de corte e determina se aquele domicílio ele está numa situação de SAM ou de ISAM nos 3 níveis. Passando para um outro termo que é interessante a gente discutir aqui, que é o termo de malnutrição ou desnutrição, que seria a tradução de malnutrition. Essa é uma definição, né? Ela é usada, é uma definição bem que abarca muita dimensão biológica, ela é muito utilizada por profissionais da área da saúde e ela também tem uma definição muito abrangente, porque, né, essa desnutrição ou essa má nutrição, ela pode acarretar em desnutrição, né, quando a alimentação ela é escassa, e essa desnutrição, ela poderia ser uma desnutrição energética, proteica, ou mesmo de nutrientes, né, de micronutrientes, que ela é chamada também de fome oculta, ou se a alimentação ali, essa má nutrição, ela inclui excessos, isso poderia desencadear uma situação de sobrepeso ou de obesidade e também das condições crônicas não transmissíveis, né, de doenças como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, né, e até alguns tipos de câncer mesmo. Essa situação ela é mensurável através de exame clínico,
através de medidas antropométricas, né, e relações antropométricas, e também por exames laboratoriais. A gente pode, por exemplo, determinar a carência de um determinado micronutriente, determinar algum quadro, né, que envolva a deficiência desses micronutrientes. E, da mesma forma, né, como a fome, ela tem uma complexidade de determinantes que incluem aí a questões sociais, econômicas, que inclui, inclusive, o nível de escolaridade da família, né? Isso já tem pesquisas na literatura que demonstram que populações com um nível de escolaridade maior do que outras têm a tendência, né, a conseguir controlar o estado nutricional. Isso varia também conforme o sistema alimentar daquele país. Quando a gente fala em sistema alimentar, a gente inclui aí diversas dimensões. A gente inclui desde políticas de alimentação, a políticas de rotulagem de alimento, a gente inclui aí o ambiente alimentar, que esse ambiente alimentar a gente pode considerar um ambiente físico, quando, por exemplo, eu resido num local que, ao meu redor, eu só tenho estabelecimentos comerciais de alimentos que vendem alimentos ultraprocessados. Então, aquilo vai me induzir a consumir esse tipo de alimento, já que o meu acesso a frutas e hortaliças é mais um acesso mais custoso. Então, esse ambiente alimentar, ele tem condições físicas, ele leva em consideração o marketing dos alimentos, né, a publicidade de alimentos, entre outras situações. O termo, né, desnutrição ou subalimentação, que é a tradução de undernutrition ou undernourishment, já retrata mais aquelas agravos nutricionais decorrentes, né, da alimentação deficiente ali, seja em energia, em macro ou micronutrientes. E essa desnutrição, ela tem diferentes classificações. Se um indivíduo, uma população, ele é submetido a um grau de privação de alimentos de forma aguda, então vamos supor, né, por exemplo, que um determinado grupo de pessoas não tem acesso ao alimento e mal realiza uma refeição ao longo do dia. Esse grupo de pessoas vai perder peso de forma brusca, né? E aí, através de um indicador antropométrico, que é a relação do peso pela altura, né? Se a pessoa tem um baixo peso pela a sua altura, a gente consegue dar o diagnóstico de desnutrição aguda. Se o indivíduo ou a população ele tem essa deficiência parcial de alimentos ao longo da vida, por questão assim, um período de anos, a gente vai conseguir, né, seria uma desnutrição crônica, a gente consegue visualizar esse quadro e dar esse diagnóstico através da relação da baixa estatura pela idade. Porque o consumo insuficiente ali de energia e de alimentos comprometeria, né, o atingimento, comprometeria aquele indivíduo a atingir o seu potencial máximo de crescimento. Então, quando a gente verifica a estatura pela idade, a gente percebe, né, através da baixa estatura pela idade, a ocorrência dessa desnutrição. E outras carências, né, nutricionais, de micronutrientes, também chamado de fome oculta, pode ser diagnosticada por exames laboratoriais. Agora que eu já falei um pouquinho, né, desses conceitos, que a gente já fez uma discussão sobre essas definições, sobre a forma de mensurar e tudo mais, eu vou falar um pouquinho, né, do contexto do Brasil de insegurança alimentar e nutricional. Então, no ano de 2020, foi publicado a POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017 e 2018. Então, os dados coletados nessa pesquisa se referem aos anos de 2017 e 2018, embora ela tenha sido publicada em 2020. Então, aqui, nesse gráfico retirado da POF, a gente pôde ver, vocês veem na coluna azul, que são os resultados, né, do PNAD em 2004, essa coluna em laranja são os dados da PNAD 2009, o verdinho, PNAD 2013, e o roxinho, que é a POF 2017 e 2018. Esse primeiro conjunto de colunas eu tenho a situação de segurança alimentar, esse segundo da insegurança alimentar leve, esse terceiro da moderada e o último da grave. Então, a gente pode visualizar uma redução, né, da prevalência de indivíduos em situação de segurança alimentar para um nível inferior ao
detectado ou percebido em 2004. Então, 2017, 2018, né, foi um período assim onde que teve uma crise política, né, no Brasil tinha acabado de acontecer, né, teve um golpe que a ex-presidente sofreu um impeachment, então a situação era uma situação de crise e a situação de segurança alimentar da população ela estava ali pior do que aquela, né, identificada em 2004. Simultaneamente, a situação de insegurança alimentar, tanto leve, moderada quanto grave, essas situações aumentaram. A leve aumentou num patamar superior também a 2004. A insegurança moderada, né, ela ficou superior ao patamar até percebido, né, em 2013 e em 2009. E a grave, ela aumentou, ficando acima do patamar percebido na última pesquisa que foi feita em 2013. Então, além dessas constatações, ali naquele momento, essa pesquisa ela ainda trouxe outras informações importantes. Quais foram essas informações? Um aumento, né, da porcentagem de insegurança alimentar, principalmente na zona rural. Então, quando a gente verifica em porcentagem da população, né, a população rural apresenta um estado de insegurança alimentar superior em termos de porcentagem do que a população urbana, e isso pode ser explicado pelo baixo investimento, né, na agricultura familiar, que é uma atividade que auxilia na produção de alimentos de consumo local, que auxilia na geração de renda de inúmeras famílias. Além disso, foi possível perceber, né, uma desigualdade social muito grande entre os estados brasileiros, com destaque para aqueles estados com maior percentual de insegurança alimentar, né, da região norte e nordeste. Além disso, verificou também uma desigualdade de gênero na população brasileira, uma vez que os domicílios cuja pessoa de referência era uma mulher, eles possuíam, né, uma prevalência superior de insegurança alimentar e nutricional, de 15,3% contra 10,8% caso aquele município, né, tivesse um homem como pessoa de referência. Então, essa pesquisa ela demonstrou algumas situações aí que são urgentes e que precisam de ser feitas e adotadas políticas públicas para tentar reverter esse quadro e que a gente não pode fechar os olhos porque essas mazelas elas existem no nosso país. Aí, no ano de 2021, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, publicou uma pesquisa nacional, né, o primeiro Vigissan, onde eles realizaram essa pesquisa durante o período da pandemia de Covid-19, né, para verificar, para fazer uma avaliação justamente da situação de insegurança alimentar durante aquele período onde que todo mundo estava sofrendo aí por crise econômica, além dessa crise sanitária que a gente vivenciava. E aí, como resultado dessa pesquisa, foi possível perceber que mais da metade da população brasileira estava em algum grau de insegurança alimentar e nutricional, 55,2% da população. E desse, né, percentual, 9% estavam em situação de fome, né, apresentando insegurança alimentar e nutricional grave, 11,5% moderada e 34,7% leve. Então, o contexto da pandemia realmente trouxe aí, e junto com outras situações políticas, trouxe um agravamento dessa situação. Ao mesmo tempo, né, no ano seguinte, foi publicado uma outra parte dessa pesquisa que trouxe aí alguns estados brasileiros que possuíam a porcentagem da insegurança alimentar e nutricional moderada acima de 30% dos domicílios ali daquele estado. E aí eu destaquei aqui alguns estados que estavam mais críticos. Então, Maranhão e Amapá apresentavam mais de 60% da sua população em insegurança alimentar moderada. Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pará e Ceará, acima de 50%, né, da sua população e abaixo de 60%. E Roraima, acima de 49%, quase 50% da sua população em situação de insegurança alimentar moderada. Então, agora, né, já que eu fiz essa contextualização aí dessa situação de insegurança alimentar da população brasileira, vamos passar um pouquinho para a gente abordar
sobre a sindemia global da obesidade, da desnutrição e das mudanças climáticas, né? Versus aí um dos possíveis determinantes, que é o padrão alimentar contemporâneo, aí, caracterizado no aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Esse conceito de sindemia global, ele apareceu, ele foi colocado, né, na literatura científica, principalmente em 2019, pela comissão do Eat Lancet, e consiste na ocorrência de três epidemias de forma associada, sendo que elas funcionam com efeito sinérgico, né? Que a ocorrência da obesidade, ela favorece também a ocorrência da desnutrição, que favorece também a ocorrência das mudanças climáticas, e a existência dessas três condições, elas vão agravando umas às outras, né? E nesse relatório, os autores, eles chegaram à conclusão que para reverter, né, que para tentar amenizar e combater essa sindemia global, seria necessário medidas globais, políticas públicas, tanto de nível micro quanto nível macro, né, mas que deveria existir aí um apoio global entre os países. E aonde que entra a alimentação contemporânea, né, para proporcionar o aumento dessas epidemias aí, e da sindemia global. Então, vamos pensar aqui comigo no consumo, né, dos alimentos ultraprocessados. Então, só para a gente, né, contextualizar esse termo, a classificação de alimentos, a classificação nova, que é utilizada no Guia Alimentar para a População Brasileira, define um alimento ultraprocessado como aquele alimento que ele é produzido a partir, né, de intenso processamento, né, principalmente nas indústrias de alimentos, já que essa classificação menciona da dificuldade de se produzir esse alimento no âmbito, né, domiciliar. Ele tem muitos ingredientes na sua lista de ingredientes, com prevalência ali de um número aumentado de aditivos, e ele tem um predomínio também, né, ou de gorduras saturadas, ou de sódio, ou de açúcares, né? Então, o que deixa aquele alimento com um certo desequilíbrio nutricional. As outras classificações dos alimentos são os alimentos in natura e minimamente processados, os alimentos processados, os ultraprocessados e os ingredientes alimentícios. Nas considerações finais, eu abordo um pouco mais sobre as outras classificações. Mas, então, vamos ficar aqui com os ultraprocessados. Eu vou colocar um esqueminha aqui no slide, ele está com a letrinha bem pequena, mas eu vou explicando parte por parte para aumentar e facilitar essa compreensão. Aqui no centro, a gente tem, né, os alimentos ultraprocessados. Então, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados vai causar impacto no meio ambiente, nos pequenos produtores de alimentos, né, os produtores rurais, na biodiversidade de plantas e animais, no bem-estar animal, na vida social, nas tradições culinárias, na saúde humana, né, e no meio ambiente novamente. Como que o alto consumo desses alimentos, o padrão alimentar contemporâneo, promoveria isso tudo? Então, primeiro, para se produzir os alimentos ultraprocessados, é necessário algumas poucas culturas de alimentos, que são culturas que estão presentes em quase todos os alimentos ultraprocessados, que é o trigo, a soja, o milho, né? a criação de animais, batata, arroz. Então, alguns desses alimentos são extraídos ou o amido, ou são extraídos óleos e gorduras, ou tem aí o processo da hidrogenação, né, de óleos vegetais para a obtenção de gordura vegetal parcialmente hidrogenada. E aí, essas culturas, elas geralmente são produzidas de forma intensiva em sistemas de monocultura. E esse sistema de produção intensivo, ele já tem uma utilização de mão de obra mecanizada, de fertilizantes, né, insumos químicos, o que por si só já causa um impacto ambiental. Além disso, essas matérias-primas, elas são produzidas, né, são commodities produzidas em um país e comercializada com todo mundo. Então, tem a questão do transporte, né, desses ingredientes por por longas trajetórias, o que aumenta a emissão de gases promotores do efeito estufa e o que agrava o aumento das temperaturas climáticas. Além disso, essa atividade de agricultura e pecuária intensiva, ela torna
desleal à competição com os pequenos agricultores, né, que não conseguem, de fato, ali se sustentar e têm que se migrar para as cidades, e lá ali nas cidades eles vão morar, viver em vilas e favelas e nas periferias urbanas. Então, aumenta o êxodo rural e as condições precárias de vida nos centros urbanos. Além disso, essas atividades, né, plantação de soja, criação de animais para corte, né, e produção de leite, causa o desflorestamento ali de matas, aumenta a poluição através da produção de plástico, fertilizantes, pesticidas, e isso, por sua vez, aumenta a emissão de gases promotores do efeito estufa e o aumento da temperatura. Além disso, reduz a biodiversidade de plantas e animais, né, já que são essas culturas aí com aquela espécie ou cultivar ali comercial, e a gente vai perdendo a grande biodiversidade de um determinado alimento. E causa também causa uma situação, né, de carência do bem-estar do animal, uma vez que os animais eles são criados ali de forma cruel para servir como alimento. Além disso, esses alimentos ultraprocessados, eles são todos padronizados e o consumo desses alimentos faz com que hábitos de sentar ao redor da mesa, reuniões de família, comecem a diminuir, porque as pessoas começam a trocar esses momentos por ir numa rede de fast food, por consumir um alimento pronto para o consumo, e isso coloca, né, até em risco a vida social das pessoas. Concomitante com isso, as tradições culinárias começam a ser esquecidas. Essa nova geração que vive, né, nesse contexto contemporâneo da alimentação não tem o mesmo interesse por aprender a cozinhar, a reproduzir receitas, né, da avó, da bisavó e por aí vai. E com a redução dos hábitos culinários, a população tem a tendência a procurar recorrer aos alimentos fora do domicílio. Então, elas vão se alimentar aí em lanchonetes, em alguns restaurantes, e muitas vezes consomem aí alimentos ricos em gordura, açúcares, e coloca a sua saúde, né, em risco, aumentando aí a prevalência de doenças crônicas e o consumo de medicamentos, né, controlados, da necessidade de ter essa atenção médica aí para cuidar dessas condições crônicas. Então, eu gosto muito desse esquema porque ele consegue ilustrar bem a relação do consumo da alimentação contemporânea com diversas áreas e dimensões aí. E eu trouxe aqui também um artigo que eu soube que o grupo, né, do projeto English Food, estava estudando em uma das reuniões, e que esse artigo, né, os autores, eles demonstram o aumento da prevalência, né, da carga dupla da desnutrição ou da má alimentação, que são dois extremos ali que a alimentação inadequada pode provocar no indivíduo, que é um caso, né, de desnutrição e o aumento da obesidade. E essas duas extremidades aí, essas duas faces da má alimentação, elas têm acontecido e têm sido pronunciada mais nos países de baixa e média renda. E por que nesses países, né? Hoje em dia, os alimentos ultraprocessados, né, por ter uma demanda de consumo grande devido, né, ao consumo da população e muitas vezes receberem incentivos fiscais ali para sua produção, eles têm conseguido reduzir o seu preço. Em contrapartida, alguns alimentos in natura, que antes eram mais baratos, estão aumentando o seu preço e estão ficando com preço superior aos alimentos ultraprocessados. Essa realidade já acontece em alguns países do primeiro mundo, então, em alguns países desenvolvidos, vamos, né, falar assim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, um alimento ultraprocessado, um fast food, é mais barato, né? É muito mais barato do que você comprar, por exemplo, um pound ali, né? Que seria quase meio quilo de fruta. Então, a população, ela está num ambiente alimentar ali obesogênico, um ambiente alimentar que induz aquela população a consumir mais esses alimentos. Além disso, né, outro determinante para essa situação é a redução da atividade física proporcionado, né, pelo aumento da tecnologia, pela era digital, né, a utilização aí dos celulares,
e da internet para desempenhar várias atividades. Tem inúmeros pontos positivos, mas outros negativos. Hoje, com a inteligência artificial, aí já coloca até em risco aí a produção do conhecimento mesmo em si. E isso tudo, e também o aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados. Essas situações, elas foram, né, determinantes para a transição da epidemiologia nutricional, que foi aquela transição, né, onde que a desnutrição deixou de ser um problema predominante assim em alguns países, né, para esse problema, esse foco, ele ser figurado ali pela obesidade, né, e as doenças crônicas não transmissíveis. Então, para concluir essa minha fala, né, que eu já estou falando há um pouco mais de 40 minutos, eu vou falar um pouquinho dos guias alimentares, né, para a população brasileira. Então, em 2005 foi publicada a primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento, né, que tem como objetivo educar a população para que ela tenha condições de seguir uma alimentação saudável. Essa primeira edição do guia considerava a alimentação de uma forma muito simplista. Ele classificava os alimentos a partir das suas características nutricionais. Então, os alimentos eram classificados dentro de uma pirâmide, né? Essa pirâmide, ela era a base desse guia. A pirâmide dos alimentos era uma ferramenta de educação alimentar e nutricional, onde que, na base da pirâmide, a gente tinha os alimentos fontes de carboidrato, que eram os pães, massas e tubérculos. Depois, no patamar acima, vinham as frutas e as hortaliças, que eram os alimentos fontes de fibra, vitaminas e pouco calórico. No degrau acima, a gente tinha os alimentos fontes de proteína, tanto de origem vegetal, né, a exemplo das leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, das carnes, ovos, né, e peixes, e dos leites e derivados. E no topo da pirâmide, a gente tinha os alimentos extraenergéticos, né, que eram os óleos e gorduras e os doces. Aí essa pirâmide, né, ela teve várias críticas em relação à sua forma, né, como ela servia como uma ferramenta de educação alimentar e nutricional. Quais foram essas críticas? Então, ela não levava em consideração características como o processamento do alimento e características como o grau de refinamento do alimento. Então, ali na base da pirâmide, eu podia ter um macarrão instantâneo que era incentivado a ser consumido da mesma forma como a aveia integral, né? Como os flocos ali de aveia, os flocos laminados de aveia. E a gente sabe que nutricionalmente e o impacto disso na saúde é muito grande entre essas escolhas, né? A aveia é fonte de fibras, de beta-glucana, que tem alegação de funcionalidade, que pode reduzir o colesterol, que pode diminuir o índice glicêmico da alimentação. Em contrapartida, o macarrão instantâneo, né, ele vem acompanhado de um molho, de um sachêzinho, né, que é rico em sódio, em gordura, é um carboidrato refinado com um índice glicêmico muito elevado. Além disso, as pessoas achavam que o topo da pirâmide, né, era a parte mais importante da pirâmide, não ali a base. E aí, o topo da pirâmide estavam os óleos e gorduras. Além disso, essa pirâmide, ela falava para consumir os alimentos através de porções. E como saber a quantidade de cada alimento, né, que equivaleria a uma porção? Isso, mal o nutricionista tinha essa noção aí para todos os alimentos. Então, quem dirá a população leiga? Então, esse guia, ele sofreu, né, uma revisão e foi publicado em 2014 a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, que considera o contexto da alimentação de uma forma mais ampla, que nesse guia, a alimentação saudável, ela é avaliada na dimensão biológica, na dimensão do meio ambiente. Então, para eles, uma alimentação saudável é aquela que respeita o meio ambiente, que é sustentável, é aquela que promove o desenvolvimento local, o desenvolvimento socioeconômico e que respeite também a cultura ali local. Aí esse guia tem essa classificação de alimentos que eu havia mencionado anteriormente, em in natura minimamente processado, em alimentos processados, em ultraprocessados e nos ingredientes culinários. E esse guia ele foi duramente atacado, né, na última gestão do governo pelo próprio Ministério o MAPA, né, ele entrou com uma ação onde que fortalecido por alguns pesquisadores da área, né, da engenharia de alimentos e também com o apoio da indústria de alimentos, eles queriam a revisão desse guia. E por que eles queriam a revisão?
o argumento que apareceu naquele documento foi que não existia um ultraprocessamento, né? Que o alimento ele é processado ou não, né? Além disso, eles falaram que o conceito de minimamente processado que se tem na área da ciência de alimentos, né? São as frutas e hortaliças que mantêm sua característica de frescor, que são comercializadas sob temperatura de refrigeração e que já vem ali picada, sanitizada ou descascadas, pronto para o consumo. Nesse guia, eles falam que os alimentos minimamente processados poderiam também ser alimentos de origem animal, a exemplo do leite, né, quando ele sofre apenas um processo de pasteurização, que foi um processamento mínimo ali nesse caso, e ele mantém as suas características nutricionais. Então, na verdade, esse guia utiliza alguns termos, mas com significados, com definições diferentes daquelas já existentes na literatura. O que a gente viu aqui no início da nossa fala, que a própria palavra fome, ela é utilizada, né, para determinar, para definir diferentes situações. Então, isso não é um argumento assim que invalida essa classificação de alimentos. De fato, né, esses termos apresentados, eles vão ter um novo entendimento agora. Eles vão ter, considerando que a classificação é nova, ele tem esse significado. Considerando, né, o termo ali definido na área de ciência de alimentos, da engenharia de alimentos, ele teria um outro significado. Mas o que estava por detrás disso tudo é porque uma das regras ouro, né, a regra ouro desse guia alimentar, é que a base da alimentação seja os alimentos in natura e minimamente processados, de origem vegetal, né, e que os alimentos processados sejam limitados e que os ultraprocessados sejam evitados. Com isso, né, isso causava aí um choque muito grande com a indústria de alimentos, uma vez que tem essa recomendação para se evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados. Então, o que eu quis chamar a atenção é que desde 2014 a gente tem esse material publicado e que muitas das políticas públicas brasileiras seguem essa definição. E os alimentos ultraprocessados, né, tem essa nova classificação dos alimentos, tem sido cada vez mais pesquisadas, e não só no Brasil, mas por pesquisadores internacionais, e muitas das soluções propostas, né, para se combater aí essa carga, essa face dupla aí da má nutrição, né, que causa tanto a desnutrição por micronutrientes quanto a obesidade, tem sido, né, na redução da oferta de alimentos e do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, eu quis chamar a atenção aqui que nós já temos esse material, que é um material riquíssimo. Esse guia ele tem servido de base para a elaboração de outros guias alimentares de outros países, como Canadá, Reino Unido, e em um estudo publicado em uma revista internacional com alto fator de impacto, e agora me fugiu o nome do periódico, os autores avaliaram o grau de aderência de diversos guias alimentares de outros países, né, quanto à questão da sustentabilidade ambiental. Dentre todos os guias analisados, o brasileiro foi o primeiro lugar nesse ranking, aquele guia que mais atendia à questão da sustentabilidade. E assim, né, indicado como referência para os demais países. Então, aqui eu acredito que eu consegui, né, finalizar assim, o meu objetivo com essa fala, em demonstrar um pouquinho sobre a desnutrição, sobre a questão da obesidade, relacionar essas questões com a alimentação contemporânea. E aqui eu apresento algumas das referências utilizadas, né, nessa apresentação, e eu agradeço aqui a possibilidade, me coloco à disposição para responder a quaisquer perguntas e dúvidas. Ô Bruno, muito obrigada, não, muito interessante, né? A gente não tem esse dimensionamento aí, é muito interessante ver os dados. E eu fiquei pensando em relação à cesta alimentar. Como que funciona? Você tem assim essa noção quando a gente fala, porque a cesta ela tem os industrializados, né, os ultraprocessados. Como que é isso? Bom, agora você me
Você me pegou, porque eu não sei exatamente, né, assim, a composição da cesta básica aí, né? Mas alguns itens que compõem a cesta básica é o arroz, o feijão, a gente tem, né, os alimentos ali não perecíveis e realmente há variações aí na questão da cesta básica, ou que um supermercado faz, ou que, por exemplo, são distribuídas por programas, por políticas públicas, o que a gente tem aí em diferentes cidades. Algumas delas, de fato, têm mesmo alimentos ultraprocessados. E aí, então, a minha visão sobre isso não seria, né, não seria uma atitude interessante, porque a gente está Estimulando, né? estimulando o consumo, a gente está indo contra a atividade de educação alimentar e nutricional. Eu vou dar um outro exemplo que é mais corriqueiro. Quando a gente começa a associar para a criança a questão da premiação com doce, então, faz isso que você vai ganhar um chocolate. Por que a gente não trabalha de uma forma inversa, né? Faz isso que você vai ganhar uma fruta. E valoriza os alimentos que são saudáveis e dá essa dimensão, porque a criança já vai criando aquele, né, o estigma. Esse aqui é o alimento, é um prêmio, então é um alimento muito bom. E isso a criança incorpora aquilo e leva ao longo da vida. E hoje a gente pode até brincar que a fruta tá realmente até mais cara, né? Então a fruta vai ser um prêmio melhor mesmo, né? E em relação a isso, Renata, olha só, eu estou aqui na cidade de Alfenas, que fica no sul de Minas. Aqui no município, a gente tem algumas feiras livres, que são iniciativas que a prefeitura realizou. Então, tem os dias da semana, a gente tem a feira livre de quarta, de domingo e de quinta-feira. E tem outras menores em outros lugares, outros bairros que eu não conheço. Mas aí, os produtores rurais vêm, trazem os alimentos para comercializar diretamente com a população e por um preço assim que você nem acredita. Então, são iniciativas que promovem a saúde, que promovem a educação alimentar e nutricional, que facilita o acesso dos alimentos e ajuda os produtores rurais a fazer escoamento desse alimento, os produtores familiares. Então, são iniciativas que a gente deveria valorizar, que a gente deveria exigir. Estimular, né? Ótimo, Bruno, muito obrigada. Eu sei que você tem uma atividade, né, logo após aí, né, esse tempo que você tirou aí para falar para a gente. Nós agradecemos. Vamos publicar também, então vai, né, facilitar o pessoal ter acesso aí. Depois participa com a gente aí também do projeto. Eu vou te falar para você poder divulgar ele aí para os seus alunos também, né? Vamos ver se a gente consegue manter, porque realmente é muito válido. Que bom. E obrigado pelo convite, viu, Renata? Tá, nós que te agradecemos. Ô, Ana, você quer falar alguma coisa? Agradecer o Bruno aí? Não, eu quero só agradecer o Bruno mesmo, pela disponibilidade dele. A palestra foi muito, muito legal. Você abordou muita coisa que a gente chegou a comentar, pelo menos no meu grupo, a gente falou bastante sobre a importância de fazer com que a agricultura familiar se apareça, se mostre, tanto para gerar renda para eles, quanto para facilitar o acesso à alimentação de qualidade para a população. Então, a gente falou bastante sobre isso. E muito obrigada, foi, assim, ajudou demais, respondeu muitas dúvidas. Muito obrigada. Bom, fico feliz, viu, Ana? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também. Muito obrigada, pessoal. Eu vou parar a gravação, então. Boa tarde. Boa tarde.